Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, graças a Deus, e hoje nós estamos no capítulo 2 de Jó, com o tema Aprendendo com os Amigos de Jó. Uai, Marina, mas como assim? Eu sempre ouvi dizer que que Jó teve que orar pelos seus amigos para ele ser curado de tão errado que eles estavam, que eles foram ruins amigos. Mas a meu ver, eu vou ser bem sincera, que ao longo de todo o livro de Jó, eu vejo os amigos de Jó simplesmente aqueles amigos assim eh, que querem de alguma forma encontrar um jeito de tirar ele daquela dor, daquela agonia de gostar tanto, de querer tanto o bem daquela pessoa, que eles simplesmente querem arranjar uma fórmula mágica e dizer: "Jó, se você seguir por um caminho, tipo, existe pecado, existe consequência, se você, sabe, confessar o seu pecado, se arrepender, pronto, vai ser apagado, isso vai acabar de acontecer com você, por favor. Só como é que se diz? Só confessa, só reconhece que você erra, que você é ruim, que você é miserável, que você não era essas coisas todas. Enfim, isso a gente vai ver ao longo do livro de Jó. Nesse capítulo em especial, nós vamos ver que eles, em determinado momento, eles ficaram sabendo ali do que tinha acontecido com Jó. E eles vão deixar as suas casas, eles vão deixar as suas famílias, eles vão deixar os seus negócios e eles vão lá para ajudar Jó, para consolar Jó, para estar com ele. A ponto de eles chegarem em Jó e eles verem Jó que ele estava irreconhecível e eles se sentarem juntamente a Jó e chorarem. Então eu acho que isso a gente precisa muito aprender. Aprender a ser amigo. E aqui, como a gente está falando, né, aprendendo com os amigos de Jó, então a gente vai falar como, eu vou tentar tratar como se a gente fosse ajudar alguém que esteja passando por uma dificuldade, ajudar alguém que precisa de ajuda, né? Mas vamos começar orando e vamos lendo, e aí o Senhor vai nos conduzindo, até porque eu vou tentar, como é que se diz, centrar mesmo nisso para que a gente não fale sobre muita coisa, porque todo o capítulo também, apesar dele ser pequeno, ele é interessante, ele vai trazer muitas coisas, né? Muita coisa assim que a gente pode falar a respeito, mas vamos tentar ficar nisso daqui para a gente não passar muito do tempo, amém? Vamos lá, amém, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada por mais essa semana, Deus. Obrigada porque cada dia dessa semana o Senhor falou conosco, sabe, Deus, de alguma maneira, seja no nosso dia cotidiano, sabe, Deus, seja através das nossas palavras, seja através de alguém, de algum amigo ou de alguém que nem sequer era amigo e falou uma palavra, sabe, de Deus para nós. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus, que nós sejamos esses, sabe, Deus, que sejamos usados por Ti, Pai, para sermos amigos, Deus, parceiros, sabe, Deus, pessoas que se importam umas com as outras. Sabe, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos forjar, Pai, em nome de Jesus, de tal maneira que nós possamos ser instrumentos de consolo, de graça, de amor, de misericórdia, instrumentos na nossa boca, no nosso falar, Deus, a respeito de tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, para manifestar através da nossa vida. Usa-nos, capacita-nos e nos ajude a entender mais este capítulo da Tua Palavra. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Simbora. Bom dia, mami. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Então, vai falar o seguinte no capítulo 2. Versículo 1 vai dizer: Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali.
Aí o Senhor disse: Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Aí vai falar sobre o que a mulher disse, mas antes disso, vamos parar aqui. Eu falei que eu ia falar só sobre os amigos, né? Mas a gente tá com um pouquinho mais de tempo. Deixa eu falar um pouco sobre essa parte, até porque esse primeiro versículo que vai falar assim, o segundo versículo, que o Senhor vai perguntar a Satanás de onde você vem vindo. E Satanás, ele fala, eu estava dando uma volta pela terra, estava passeando ali pela terra. Como diz a palavra de Deus lá na frente, lá no Novo Testamento, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas é dado somente permissão para ele. Você precisa abrir uma brecha para ele poder ou não. O Senhor precisa dar permissão para ele tocar ou não. Ou seja, isso quer dizer que ele está o tempo todo em toda a terra. A gente vê aqui que servidores celestiais foram apresentar-se diante de Deus, provavelmente para passar ali um relatório. O Senhor, ele é sim onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele conta com anjos, anjos que ele envia, anjos que protege, anjos que estão o tempo todo trabalhando para ele nesse mundo. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo real, ou mais real ainda. E aí, da mesma forma, o inimigo, assim como os anjos, eles têm eles estão o tempo todo em nosso meio, o inimigo, ele também está o tempo todo ali, ó, procurando a quem possa tragar. Esse versículo de Jó, ele vai fazer menção, vai fazer uma referência ao capítulo lá de Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 10, que vai dizer assim: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado fora do céu. Era exatamente isso que ele estava fazendo com Jó. Ele virou para o Senhor e falou assim: é claro que ele sempre vai que ele sempre vai ser honesto, ser puro, ser íntegro aos seus olhos, Deus. Sabe por quê? O diabo, primeiro que ele é o nosso acusador e segundo que ele é nosso adversário. Ele detesta quem adora a Deus, quem serve a Deus de verdade. E aí ele vai virar para Deus e vai falar sobre Jó o seguinte: o Senhor nunca tirou suas cercas de proteções ao redor de Jó. Jó, ele tinha prosperidade financeira, Jó, ele tinha prosperidade na saúde, na família. Jó, de fato, era muito bem, muito, como é que se diz? Coberto e protegido ali por Deus. Mas, no momento, a gente viu no capítulo passado que Deus tirou uma cerca de proteção na família dele, onde todos os filhos morreram, nas finanças dele, onde
ele perdeu todos os cacos e agora só restava a vida dele e a saúde dele. E aí Deus virou e falou: Você falou para eu desgraçar a vida de Jó e eu fiz. Mas deixa eu te contar uma coisa: ele continua sendo íntegro e reto e honesto e bom e temente a mim. Isso não fez com que meu conceito a respeito de Jó mudasse. E isso não fez com que isso alterasse o meu amor na vida de Jó, o amor de Jó por mim. E aí, beleza. E aí, Satanás então vira e fala assim: Ah, é? Mas faz o seguinte: tira a saúde dele, toca na vida dele para o Senhor ver. E aí, o Senhor. E nesse momento, eu escrevi nas minhas anotações e eu gostaria de compartilhar que eu acho que Deus não precisava provar mais nada. Ele nunca precisou provar nada para Satanás. Mas nesse momento, Deus talvez ele, como é que se diz? Ele falou: Não, ok, vamos fazer o seguinte, eu mesmo quero fazer um tratamento na vida de Jó. Sabe, a vida toda ele foi, sabe, ele me conheceu, mas ele me conheceu, mais pra frente a gente vai ver, ele me conheceu de ouvir falar, não de caminhar contigo. E aí, beleza. Então, Deus permite que Satanás toque na vida de Jó e ele começa a ter feridas horríveis pelo corpo. E vai dizer que era do alto da cabeça até a planta dos pés. E ele começa a se coçar com cacos de barro, de vidro, de tudo. E aí vai dizer no versículo 9 que a mulher dele, vendo isso, ela disse: Você ainda continua sendo bom, amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. E eu vejo aqui, gente, mais uma vez, eu não coloco essas pessoas num lugar de maldade em que ela tá virando, tá falando: amaldiçoar a Deus, olha o que ele tá falando com você. Eu não sei se para você é assim, mas eu não aguento quando um familiar, um parente meu tá sofrendo. É tão ruim, gente, é tão ruim. E aqui eu vejo que a mulher de Jó, ela esteve exatamente nessa situação, nessa condição, em que ela virou e falou: Cara, morre logo, sabe? É melhor a morte, porque Deus, ele tá irado com você e, sabe, eu não quero mais te ver nessa situação, Jó, eu não quero continuar tendo que passar com você esse tipo de coisa, sabe? Então eu prefiro que você amaldiçoe a Deus e morra do que continue vivendo nessa desgraça onde agora até sua saúde foi perdida, sabe? Aí, então, e Jó, ainda forte, ele vira e fala: Não fala uma bobagem dessas, sabe? A gente viveu a vida toda muito bem, por que a gente não vai aceitar então agora, sabe, as coisas más de Deus? Vamos aceitar com firmeza, com resiliência. E aí no versículo 11 vai dizer que Jó tinha 3 amigos, ele faz da região de Temã, Bildade da região de Suá, e Zofar da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram de fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Então, como a gente disse no início da live, os amigos de Jó, eles se deslocaram simplesmente para falar com o Jó: Jó, conta com a gente para o que você precisar, né? A gente veio aqui para te ajudar, para saber no que a gente pode ser útil, e cada um saiu de uma região longe. Mas diz que eles andando de longe, eles nem chegaram a reconhecer a Deus, a Jó. Mas quando eles olharam de perto e viram como Jó estava, diz que eles se lamentaram tanto, e eles choravam, e eles gritavam, e eles rasgaram as suas vestes, e eles jogaram
pó cinzas para o ar, falando: Jó, o que aconteceu com você? Já devia estar acabado, gente, já devia estar magro, já devia estar, sabe, feio, velho, destruído já em talvez pouco tempo ali, né? Então aquela ferida tinha realmente pegado. Enfim, e aí vai dizer que eles simplesmente sentaram, depois de fazer isso, eles sentaram e eles ficaram com Jó ali ao longo daqueles 7 dias, talvez sem casa direito, sem, né? Sabe lá onde Jó acomodou eles, sendo que eles estavam, sendo que Jó estava praticamente sem tudo, mas enfim, diz que eles ficaram com Jó da maneira que ele estava. Eles simplesmente sentaram juntamente com Jó e ficaram em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Então, enquanto eu estava lendo, né, essa palavra aqui de Jó, eu gosto muito de acompanhar aquela família real. E enquanto eu estava lendo, eu me lembrei da rainha, da princesa Kate Middleton. Não sei quantos sabem, mas ela tá com câncer. E esses dias eu li uma reportagem, né? É muita especulação, porque eles não falam nada. Ela mesma foi até o Instagram e contou sobre isso, mas depois ela sumiu, ela desapareceu. E aí começa muita especulação, né? E aí esses dias eu li uma reportagem falando que ela estava irreconhecível, que ela tinha perdido não sei quantos quilos. E lendo isso daqui eu lembrei disso. Por quê? Porque a princesa Kate Middleton, ela sempre foi essa referência de beleza, de realeza, né? Meu Deus, quantas roupas maravilhosas essa mulher veste. E ela, assim, ela tem um porte, uma elegância, e vê-la, sabe, talvez nessa condição aqui em que Jó chegou. E aí eu comecei a orar por ela. E não somente ela, né, gente? Às vezes a gente tem, assim, algumas pessoas, algumas amizades. Eu tive um tempo em que eu tava tão preocupada e tava tão, sabe, tava com tantas necessidades e problemas na minha vida, que eu fiquei tão triste a ponto de mudar completamente, a ponto das pessoas não me reconhecerem mais, a ponto das pessoas se afastarem de mim, porque eu já não era mais, sabe, aquela pessoa espontânea, alegre, divertida, diferente. E aí eu afastei amigos, mas que a gente, assim como Jó, possa atrair as amizades certas para perto de nós nesse tempo, sabe? As amizades que vão nos levar até Deus, né? E se você tiver um amigo assim, um amigo em uma situação em que você não tá entendendo mais ele, que você não tá entendendo por que ele tá agindo dessa forma, ou se você tá, tipo, achando ele irreconhecível, ou ainda ele tá passando por tanta dificuldade, cara, separa um momento, ora por ele, se você não pode estar com ele, mas se você puder dar essa força, faça como esses amigos de Jó que largaram tudo e foram atrás de Jó para ajudá-lo, para dar essa mão amiga. Amém? A gente passou do nosso horário, Deus abençoe, obrigada Isabel, chegou lá e passou por aqui. Gente, beijo, tchau, tchau.